Muito bem, então saudações alunos e alunas do curso de variáveis complexas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A apostila que estamos seguindo, a apostila do professor Sérgio Zani. Estamos agora no capítulo 18, tá? E essa apostila foi escrita antes do acordo da língua portuguesa, né? Porque aqui, ó, a gente vê escrito sequências com o trema, né? Então esse aí caiu em desuso. Essa parte então estuda sequências e séries e o que vem a ser sequências e séries de números complexos. Uma ideia básica do que é uma sequência. Uma sequência nada mais é do que uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Né? Aí o contradomínio, quando for os reais, por exemplo, aí você está lidando com sequência de números reais. Se for um conjunto de matrizes, é uma sequência de matrizes. Se for números complexos, é uma sequência de números complexos. Essa definição 28 vai dizer assim, o seguinte, que o que é uma sequência? Uma sequência é uma função z que a cada número natural associa um número complexo. Então ela trabalha dos complexos para dos números naturais para os complexos. Então a cada n ela associa um número z de n, né? Uma função z de n. É claro que o hábito de nós escrevermos sequências é muito simples. É assim, ó, a gente escreve um subíndice, né? Mas é uma função. Tá? Ela ocupa a posição ali de subíndice, mas isso gera uma função. Isso é uma sequência. E aqui, imediatamente, eu já posso dizer algumas coisas a respeito de sequência. Uma sequência de números complexos, ela vai te dar direito a duas sequências de números reais. Por quê? Porque como o Zn é um número complexo, ele vai ter a parte real, que eu vou escrever xn, vai ter que depender de... Essa parte real depende de n, e uma parte imaginária, yni. Então, quando estamos lidando com sequência de números complexos, nós obtemos, né, imediatamente duas sequências aí de números complexos, tá? De números, duas sequências reais. Então, uma sequência complexa te dá direito a xn e yn, que são sequências, tá, de números reais. Ela trabalha de n em r, porque xn e yn são números reais. Aqui a ideia de limite, ela continua sendo, a ideia básica é a mesma, tá? Porque veja que para os números reais a gente precisou da noção de valor absoluto, distância. E aqui a gente tem nos números complexos esse mesmo conceito, né? Valor absoluto de um número complexo, né? Para nos dar a ideia de distância. Então nós dizemos que uma sequência Zn convergente, né, para um número z, né, e nós escrevemos esse símbolo, limite de Zn é igual a z, quando z tende ao infinito, como o n sempre vai tender ao infinito, a gente até evita de colocar, tá, gente, aqui. Porque é sempre ao mesmo lugar, né? Sempre indo para o infinito. Então nós não colocamos. A gente sempre deixa subentendido que o n vai para o infinito. E nós escrevemos para a sequência só isso. Limite de Zn é z. Isso equivale a dizer, por definição, que dado epsilon, né, existe um n0, tal que sempre que você tiver com índices acima desse n0, o z menos zn menos z é menor que epsilon. O que significa isso? Que o erro de aproximação de Zn para Z é muito pequeno quando o índice é grande. Tá? O epsilon aqui representa um erro. Erros pequenos quando os índices forem grandes. Porque você está fazendo uma ideia de convergência, a gente conhece já essa ideia de convergência, né? Quando é que algo está próximo de outro? Quando o erro é pequeno. Tá? E quem faz o papel de erro é o epsilon. Aqui uma proposição básica, né? Que essa aqui é igualzinha de números reais, tá? Sequências de números reais, né? E outros limites. Se você tiver uma sequência convergente, seu limite é único, tá? Como é que a gente prova isso?
Suponha que existam dois números que são candidatos a limite de uma sequência Zn. Vou chamar de Z e W, tendo essa mesma propriedade de ser limite da sequência. Para cada um desses limites, você vai poder obter, dado epsilon, né, pequenininho, o erro epsilon é pequeno. Aí se você faz dividido por 2, continua pequeno, tá? Então uma coisa pequena dividido por 2, menor ainda. Aí, então para esse erro pequeno que aqui eu estou escolhendo, usando a definição o epsilon sobre 2, vai existir um índice, né? Aí um índice N1, a partir dele, todo índice que você tomar acima de N1, você vai ter Zn menos Z menor que epsilon sobre 2. De forma totalmente análoga, como o limite de Zn também é W, né? Você está supondo isso. Você vai ter essa distância ficando pequena desde que você tenha o índice N acima de um tal de N2, um índice bem grande, e N2. Aí você pega o maior dos dois, você chama de N0. Então, como você está pegando o maior dos dois, maior que o N1, maior que o N2, então ocorrem simultaneamente esta desigualdade e essa desigualdade para índices muito grandes. Portanto, quando você vai fazer Z menos W, né? C menos W você soma e subtrai, usa a desigualdade triangular aqui, ó, nessa passagem, está usando a desigualdade triangular. Soma e subtrai e usa a desigualdade triangular. O que é a desigualdade triangular, professor? Você sabe que para números complexos vale isso, ó. A mais B, números complexos, é menor do que módulo de A mais módulo de B. Tá? Essa é a desigualdade triangular. Muito bem. E aí, para esse índice grande acima de n0, você tem que essa distância é menor que epsilon sobre 2 e esta outra distância aqui também é menor que epsilon sobre 2, portanto, essa distância, a distância entre z e w é menor do que epsilon. Só que epsilon é arbitrário, tá? Como epsilon é arbitrário, fazendo ele tender a zero, você conclui que essa expressão tem que ser zero. Isso tem que ser zero. Portanto, essa expressão tem que ser zero. E isso significa que z tem que ser igual a w e o limite é único. Tá? É assim que a gente usa. Não tem nada de novidade nessa demonstração. É igualzinho de análise, tá? Bom, aqui agora algumas observações. Observação 1, né? Que se Zn é convergente, Z é o único número complexo que satisfaz a definição, dizemos que Z é o limite da sequência e nós escrevemos essas notações, né? Às vezes a gente escreve essa notação de limite, tá? Claro que que nem eu falei, eu não entendo que precisa colocar n indo para o infinito, mas se você quiser destacar que o n vai para o infinito, ele sempre vai para lá mesmo, então vamos economizar essa informação e fica subentendida. E às vezes a gente escreve só assim, Zn converte para Z, tá? E aí também está dito, né, implícito, que o n vai para o infinito. É bem legal, né? Então, para n grande, quanto maior o n, você vai ter essa convergência de sequência. Observação 30. Geometricamente, o fato de Zn convergir para Z significa que, por menor que seja o disco centrado em Z0, sempre será possível encontrar um n um índice, né, natural grande, né, suficiente, de tal modo que Zn pertence a este disco para todos n maior que n0. Em geral, quanto menor o disco, maior deverá ser o n0. Isso aí está dizendo assim, é um fato geométrico mas eu gosto de destacar também isso. Deixa eu colocar aqui, acrescentar uma página. Você está fazendo isso, ó. Veja que você está com números complexos, então você tem um plano complexo. Aí você pega um Z0 e fala que ele é limite da sequência. Aí, o que você faz? Você dá um epsilon maior que zero. Com esse epsilon, você constrói um disco
centrado em Z0 e raio epsilon, tá? Raio epsilon. Isso aí, esse epsilon você pensa pequeno, tá? Mas eu vou desenhar aqui, mais ou menos aqui, é um disco aberto, tá? Aqui. Aí a tua sequência de pontos aqui, ela vai estar sendo pontilhada, né? Uma sequência complexa, ela fica pontilhada no plano. E aqui você vai ter, por exemplo, você começa com Z1. Z1 pode estar aqui. Esse aqui pode ser o Z1. Aí o Z2 pode estar aqui. Do Z2. Aí Z3 aqui dentro. Pode ser que o Z3 caia ali dentro. Mas o que é importante é que vai existir um N0 se você tiver convergência, né? Que sempre que você tomar esse índice acima de N0, todo mundo cai aí dentro dessa bolinha aqui, desse disco. Opa, cadê? Aí, meu Deus, perdi. Não, esse não. Instante. Ok, então acima de N0, né, todo mundo. Aqui veja que na definição, vamos ver o que acontece nessa definição. Se entra maior ou igual. Às vezes tem definição que entra maior ou igual, entra maior ou igual. Isso aí eu posso pensar assim. Quando você estiver no N0, o ZN0 cai aqui dentro. Já o N0 mais 1 também cai aqui dentro. E aí todos os índices N acima de N0, né, N0 mais 1, N0 mais 2 e assim por diante, vão cair aqui dentro dessa bola, né, desse disco, né, a gente chama de disco. Todos os elementos. Então fora desse disco, o que vai acontecer existe uma quantidade finita de pontos. Esse argumento já serve para a gente falar o seguinte, que se uma sequência de números complexos ela é convergente, ela é limitada. O que é ser limitada? Estar dentro de uma bola, de um disco. Estar dentro de um disco. Tá? Então tem esses fatos geométricos bem interessantes, né, para a gente destacar essas observações aí. Tem mais uma observação, que se uma sequência não for convergente, a gente chama ela de divergente. Tá? O que é divergir? É não convergir. Tá? E o motivo para uma sequência de número complexo não convergir pode ser, por exemplo, você ter uma sequência que em valor absoluto ela tende para o infinito. Né? Se você pegar um número, pensa no número complexo, 1 mais i multiplicado por n. Então isso aí vai para o infinito, né? Em módulo. Né? E portanto essa sequência aí ela é divergente. Toda sequência convergente tem que ser limitada, né? Se você pegar uma ilimitada, não é convergente, ela é divergente. E outro motivo para uma sequência não ser convergente é bem interessante, você pode pensar em oscilações, né? Ela fica oscilando entre pontos. Pegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma sequência que é divergente. Essa aqui, ó, bem legalzinha. Pega Zn como sendo i elevado a n, tá? E quando você vai fazendo i elevado a n, ela vai te dar assim, ó. Ela vai te dar o i igual a 1 vai te dar i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i a quarta é 1, e esse negócio vai se repetindo, vai ficar com esses valores, esses quatro valores, i, menos 1, menos i e 1, e assim por diante, repetindo. Essa sequência aí, ela é periódica, né? Então, ela é convergente? Não, não é convergente, porque ela fica oscilando entre quatro valores. Aqui são quatro valores. E aí, usando a definição, né, e copiando praticamente a mesma definição de sequência de números reais,
você chega nessa conclusão, né, na conclusão da proposição 29. Né? Qual é? Se você tem duas sequências convergentes, né, Zn convergindo para Z e Wn convergindo para W, então a soma dessas sequências, a Zn mais Wn, converge para a soma dos limites, né? Que é Z mais W. Se você pegar um escalar complexo, multiplicar por Zn, ela continua convergindo e o limite é lambda Zn. É essa proposição aqui, para qualquer número complexo. E aí, dada essa sequência Zn convergente, isso aqui que eu já falei, né? Vai existir um número m de tal modo que Zn em valor absoluto é menor ou igual que m para todo n natural. Isto é, a sequência é limitada. Né? Isso aqui está dizendo para a gente que Zn está dentro do disco centrado em zero, no caso, optou por zero aqui, não precisava ser zero, mas optou por zero, de raio m. Tá? Então está dentro do disco centrado em zero de raio m. Essa proposição é muito fácil de provar, não vou provar, é repetição de análise, tá? É a proposição 20. Proposição 20 não, 30. Diz assim, ó, seja Zn uma sequência em C, né, de números complexos. Sejam x, n a parte real, né, dessa sequência, yn a parte imaginária dessa sequência. Dado uma sequência de números complexos, você ganha duas sequências de números reais. Então, Zn é convergente somente se as sequências de números reais xn e yn também são, né, convergentes. Faltou, acho que somente se as sequências de números reais convergem, tá? Tá ok. Em caso afirmativo, né, no caso de uma dessas equivalências ocorrer, né, se Zn converge, então xn e yn convergem. E se xn e yn convergem, então Cn também converge. E aí, em caso afirmativo, vale esta belezura aí de fórmula, que é bem tranquilo, né? Ó, o limite de uma sequência vai ser limite na parte real, mais limite i vezes limite na parte imaginária. Perfeito, funciona muito bem. Bom, essa parte agora... essa proposição aí, ela também é muito tranquila de ser provada, tá? Ser demonstrada por causa de uma desigualdade. Por exemplo, você tem que a parte real de um número complexo é menor ou igual que o próprio número complexo z. E a parte imaginária de um número complexo z é menor ou igual que o número complexo todo em valor absoluto, né? Valor absoluto. Valem essas desigualdades e com isso você faz a implicação. Se você tiver Zn convergindo para z, então você vai ter xn menos x, aí x é a parte real do z. Você faz isso, ó. Você chega aqui x menos xn menos x, que é a parte real dessa diferença, vai ficar menor que Zn menos z. E isso tende a zero, portanto tende a zero o xn menos x, né? Aí, portanto, xn converte para x. Isso significa aí, isso aí eu estou usando o teorema do confronto, tá, gente? É o teorema do confronto diretamente. Yn é a mesma ideia, tá? E para outra parte, aí eu suponho que xn e yn convergem. Aí você tem uma desigualdade assim, ó, que o módulo de z é menor ou igual que... Agora eu acho que a constante, eu tenho que lembrar qual é a constante. Eu acho que é a raiz de 2, mas se não for a raiz de 2, tem uma constante aqui, multiplicado pela soma da parte real de z, mais a parte imaginária de z, tá? E como você tem convergência dessas partes reais e imaginárias, né, aqui, você vai ter convergência então na parte complexa completa.
Por conta dessas desigualdades, aí você tem essa propriedade sendo válida. Tá? O C somente C é válido. Exemplo aí, 82, pede para você analisar a convergência dessas sequências de números complexos, né? Essa primeira aqui, você pode usar essa proposição que a gente acabou de ver, olhar para a parte real e imaginária. Como é que a gente olha, né, para essas partes? Nós podemos simplesmente olhar que a parte real desse número complexo é zero, tá? Você tem aqui, ó, a parte real dessa Zn é zero, que converge para zero, né? Sequência constante converge para constante, para a própria constante. E a parte imaginária dela é como você pode escrever assim, ó, é i vezes 1 sobre n. Então, 1 sobre n é a parte imaginária. Essa parte imaginária 1 sobre n a gente sabe que converge para zero quando o n vai para o infinito, né? Portanto, pela proposição Zn converge para o quê? Zero mais zero i, que é zero. Então essa aqui converge para zero. Já essa outra não converge, ó. Por que ela não converge? Porque ela fica oscilando, tá? Se você quiser olhar aí, uma opção é trabalhar com uma subsequência dela, né? Aí você olha uma subsequência da parte imaginária aqui, ó. Essa aí é a estratégia dele. Mas ela não é convergente, eu acho que dá para argumentar bem. Agora, esta outra sequência aqui, ela não é convergente porque ela não é limitada, né? Se você observar aqui, ó, ele calculou o módulo. O módulo dessa sequência aqui, valor absoluto, vai ser raiz de 1 sobre n quadrado mais n quadrado. Só que essa expressão, ela é maior do que... Eu imagino que essas duas partes é maior do que essa parte só, né? Esquece a raiz. Aí quando calcula a raiz, essa expressão é maior que n. Então isso aqui faz com que essa letra horrível, né? Essa letra. Meu Deus, então essa zeta n converge para o infinito. Então ela diverge. Então ela não é limitada, portanto não é convergente. Porque se ela fosse convergente, ela deveria ser limitada. O argumento é esse. Agora vamos para essa outra parte aqui, ó. Definição. O que é uma série? Tá? Deixa eu escrever aqui uma página. Ó, deixa eu pegar aqui a sequência Z, certo? Ó, você imagine que você pega uma sequência Zn e aí você vai fazer a soma dessa sequência. Como é que a gente faz a soma? A gente define a soma assim, ó. S1 a gente vai chamar a soma com uma parcela. S2 S2 vai ser Z1 mais Z2. S3 vai ser... Você pode fazer uma recursividade, né? Ó, é o S2 que você já fez, mais o Z3. Que é a mesma coisa que Z1 mais Z2 mais Z3. E assim por diante, tá? Então, de forma recursiva, nós definimos Sn mais 1 usando Sn anterior mais o Zn mais 1, tá? Para todo n natural aqui. E aí você define isso por recursividade, né, de forma recursiva, e, portanto, define para todo natural, pelo princípio da indução, né? O princípio da indução, vocês devem saber que também serve para definir objetos. Serve para definir somas parciais, essas expressões Sn são chamadas de somas parciais de uma sequência.
Bom, agora vamos para a definição 29. Seja Zn uma sequência em C, dizemos que essa série Zn é convergente, aí ele já está mexendo com a convergência da sequência, da série, né? A gente diz que essa sequência aqui, essa série, né, ela é convergente se essa sequência aqui, ó, Sn, das somas parciais, né, a gente chama de de sequência das somas parciais, ela é convergente. Por ser uma sequência, a gente sabe o que significa isso, tá? A gente sabe dizer quando é que uma sequência é convergente, quando existe um limite. Mas esse limite é bem interessante, porque ele vai fazendo com que você tenha um aumento das parcelas. Tá? À medida que aqui você está fazendo essas parcelas aumentarem em quantidade e vai investigando se existe ou não essa convergência, tá? A essas somas aí infinitas, né, é como você estender o conceito de soma não mais para uma quantidade finita, mas para uma quantidade infinita, né? Aí você tem direito a essas expressões que nós conhecemos por séries. É, e pode, como é um limite, pode ser que ela não seja convergente, pode ser que ela seja divergente. Aí o que significa então essa série Sn convergir para um número S complexo? S maiúsculo, né? Significa o seguinte: significa que Sn vai ficar a distância até S é pequena, menor que Epsilon. Só isso, né? Aí, como é que a gente escreve Sn? Sn é um somatório, né? O jeito de escrever esse somatório. Observe que aqui ele começou a partir do Z0, tá? E aqui o índice dele é Z0. Z0, Z1, Z2, assim por diante. Então, se você começar a partir do Z0, tem séries que você começa a partir do Z0, tem outras a partir do Z1, tá? Isso independe, tá? Não tem importância não. As ideias aqui são as mesmas. E aí como a gente escreve esse Sn aqui escrito nessa soma aqui? Vai ser somatório de ZJ com J variando de 0 até N. E aí você contempla todo mundo. Para todo índice grande. Tá? Nesse caso, nós denotamos S por esse somatório. A notação é essa aqui, tá, gente? Ó. Nós escrevemos assim: o somatório de Zn é S. Quando o J, aqui a gente não escreve J não, tá? Aqui a gente escreve assim, ó. Quando o N varia de 0 até infinito. Ou seja, né, a soma a partir do Z0. Z0 mais Z1 mais Z2 mais até infinito. Bom, é, é a mesma definição, né, que a gente tem para séries de números reais. O que vai diferenciar? Né? Vamos investigar o que vai diferenciar. Primeiro, que a gente vai ter praticamente muitas coisas iguais, né? Mas dado uma série de números complexos, você vai ganhar duas novas séries. Uma série quando você está somando apenas a parte real e uma série quando você está somando apenas a parte imaginária. Dá para separar também. A primeira observação aqui que faz é que a sequência Zn que dá origem à série é chamada de termo geral dessa série. Termo geral da série. Um resultado que nós conhecemos bem é que se uma série é convergente, seu termo geral tende a zero. Tá? A primeira coisa que você vai descobrir é que esse termo geral aqui tende a zero. Zn, ó, se essa série converge, essa aqui convergente implica em Zn tendendo a zero. Tá? É claro que a recíproca não é verdadeira. Se Zn tende a zero, não quer dizer que você, quando vai somar, você vai ter algo que seja convergente. Não. E o exemplo básico aí, vocês conhecem a série harmônica, né? A série harmônica é 1 sobre n e quando você vai... eu estou falando de números reais, mas é a mesma coisa, tá?
você poderia colocar aí, pronto. I somatório de n, 1 sobre n, i sobre n. Aí quando você vai, aí o i coloca em evidência, é a mesma ideia. 1 sobre n tende a zero, mas quando você vai somar, essa série diverge, tá? É incrível que diverge. A forma de você demonstrar que diverge é usando comparação. Você usa comparação com uma série geométrica que diverge, né? Tá? E a proposição 31, ela começa por um pouquinho das relações algébricas que a gente já conhece também para a série, né? Se duas séries são convergentes, a soma dessas séries gera uma nova série e essa nova série é convergente, tá? Primeiro resultado que nós temos aí. Então, se você tem esses, né, sendo a soma de uma série, ou portanto, aqui está dito implicitamente, né, está dito implicitamente que a série de termo geral Zn converge, tá? A série converge. Se essa série é convergente e o seu limite é S, e se a série de Wn ali, ó, do termo geral Wn, é convergente e o seu limite é T, então o que ocorre? Ocorre duas coisas, ó. Duas coisas aqui que ele já estava dizendo pra gente. A série formada pelo termo geral Zn mais Wn é convergente. E o seu limite, obviamente, é a série, a soma da série de Zn, né? A soma de Zn mais a soma de Wn, né? Que é T, então S mais T. E a série, quando você coloca um escalar complexo, né, uma constante, você pode tirar esse escalar fora da série e, portanto, o resultado vai ser lambda vezes o somatório de Zn, que é S. Para todo complexo, você vale isso. As demonstrações, elas são uma consequência imediata de você saber que essas somas aí, elas geram, por exemplo, uma Sn que converge para S grande e uma Tn, vou escrever assim minúsculo, que converge para uma T pequena. E aí é só mesmo saber escrever. Por exemplo, quando você escreve somatório de Zn mais Wn, isso aqui você está investigando o limite de Zsn mais Tn. Só que o limite de sequência aí vai para o limite de sequência. Limite de sequência a gente já sabe que isso vai ficar limite de Sn mais limite de Tn, né? Tn ali, que é S mais T. E aí, portanto, não tem nada muito difícil de se provar, tá? É uma consequência mesmo das definições anteriores. A proposição 32, vamos ver o que ela fala. Ela diz o seguinte, ela mexe com a parte real e a parte imaginária da série. Então, seja Zn uma sequência, né? Por ser uma sequência, tem direito à parte real e imaginária. Então, xn mais yni. Então, essa série aqui, ó, quando você olha essa série, ela é convergente se as séries de números reais, aqui, essas duas, são convergentes, né? Se elas convergem. Nesse caso, você vai ter que a série, né? A soma de Zn vai ficar a soma de yn mais i, a soma de y mais xn, né? Mais i, soma de yn. Vale essa fórmula aqui. Isso aqui, claro, interpretarei como limite. Que basicamente, esse resultado, tá? Aí, ó, você pode pensar similar a esse resultado. Outra propriedade aí, ó. Se você tiver uma série convergente, né, de números complexos, o termo geral tende a zero. Tá? E a demonstração, ela pode ser também obtida
através desse resultado que a gente acabou de ver. Se você quiser olhar para as partes reais e imaginárias, isso vai ocorrer. Porque você agora lida com números sequência de números reais. Ó. Então, colocando xn e yn como sendo a parte real imaginária desse número complexo Zn, dessa sequência de números complexos, pela proposição 32, que a gente acabou de ver, essas séries de números complexos convergem. Portanto, seus termos gerais, porque a gente está lidando agora com é, sequências de números reais. Vocês já conhecem isso aí de cálculo 3, de cálculo 2, de análise, né? Então elas convergem. Portanto, do resultado aí de cálculo 2, pelo menos no curso deles, vem cálculo 2. Você tem que os termos gerais convergem. E, portanto, Zn converge a zero, né? Converge a zero. Se você quisesse fazer essa demonstração, é a coisa mais fácil do mundo, tá, gente? Por quê? Porque você vai fazer assim, ó. Se essa série aqui converge, significa o seguinte, que você tem que o Sn converge para um S grande, certo? Esse aqui sim, ó. Agora, você vai lembrar o seguinte, que você tem Sn sendo o Sn menos 1 mais n. É aquela formulazinha de recorrência. Portanto, você pode escrever assim, ó, Zn é igual a Sn menos Sn menos 1, que converge para Sn, aí passando o limite. Sn converge para S. E Sn menos 1 atrasado um passo, também converge a S. Portanto, o limite é zero. Essa demonstração é muito simples, né? Não precisa nem tanto rodeio assim que nem ele fez aqui, não, mas é legal para você falar da proposição 32, que inclusive muitas coisas vão decorrer de propriedade por conta dessa proposição 32, porque você pode olhar para a parte real imaginária dessa sua série. Exemplo 83 diz assim, que essa série não é convergente, pois a parte imaginária dela é a série harmônica. A série harmônica é a que você tem que saber essa informação. O termo geral tende a zero e ela diverge. Qualquer, sei lá, se você for fazer um processo seletivo aí para professor substituto, essa informação você tem que saber. Outra informação aqui, observação 33. O exemplo acima mostra que a condição Zn tendendo a zero não é suficiente para que a série formada por Zn seja convergente, né? Então não vale a recíproca, né? Se uma série converge, seu termo geral tende a zero. Se o seu termo geral tende a zero, não significa, não vale, né, você dizer que a série ela é convergente. No entanto, a proposição 33, né, a 33, cadê? É aquela ali. No entanto, a proposição 33 nos diz que essa condição Zn tende a zero é necessária para a convergência de Zn. Isto é, se o limite Zn não existir ou se converge para um número diferente de zero, então a série ela é divergente. Ele não é um critério para você saber se uma série é convergente, mas é um critério para você saber se uma série é divergente. De fato, é verdade, né? Isso aí pode ser aplicado para séries, a série geométrica. Existe série geométrica de números complexos, tá? Então, para uma série geométrica, o que é uma série geométrica de números complexos? É quando você pega somatório de a elevado a n, tá? A complexo, fixado, né? A complexo. Quando você faz esse n, pode ser variando de zero, tá? Até infinito. O que significa isso? Você está somando 1 mais a quadrado, mais, né, assim por diante. É uma PG, tá? Uma progressão geométrica. E aqui, veja que se o A, a gente pode provar assim, se o A em módulo for maior que 1, o módulo de A for maior que 1, com certeza essa série diverge.
A única possibilidade de você ter essa série convergindo, né, e vai ser mesmo um fato ali, ela vai convergir quando você tiver o A, módulo de A menor que 1. Se o módulo de A for menor que 1, essa série ela converge. Já que a gente chega nela, vamos falar aqui um pouquinho mais das observações. Ele falou a observação, essa observação 33, né? Vamos para exemplo 84. Pela proposição 32, essa série aqui é n mais i, né? A série, o termo geral é n mais i sobre n ao cubo. Ela é convergente, pois as séries de números reais, aí quando você vai escrever a parte real e a parte imaginária, a parte real dela, veja, ó, a parte real é a série de 1 sobre n ao quadrado. E a parte imaginária é 1 sobre n ao cubo. E não sei se vocês conhecem, ambas, né? Ambas são p-séries. Você sabe o que é uma p-série? Uma p-série é assim, ó. Uma série da forma 1 sobre n elevado a p. Deixa eu fazer mais. Eu não vou escrever os índices, não, tá? N elevado a p. Isso aqui converge se o p for maior que 1, tá? Então, p quadrado, p elevado a 3 meios, tá? Pode ser até real, tá? Aqui, e diverge se o p, se 0 for menor que p menor que 1, tá? Igual até. Se for igual a 1 é harmônica, né? Essas duas séries aqui, elas são convergentes e, portanto, né, essa série ela é convergente. Essa série é do exemplo aqui, essa sim, aqui de números complexos. Quanto é o limite? Não sei, né? Porque cada uma dessas séries aí, a conta é diferente. Se eu me lembro bem, 1 sobre n ao quadrado, quando você vai fazer a conta, é π ao quadrado sobre 6, tá? Já me recordo mais ou menos dessa conta. Mas essa outra 1 sobre n ao cubo, eu nem sei quanto é que dá. Bom, definição. Definição 30 diz assim: dizemos que a série Zn é absolutamente convergente se ela converge com o valor absoluto, né? Ou seja, se a soma, a série que você faz com o valor absoluto for convergente, você fala que essa série ela é absolutamente convergente. Esse conceito existe para séries, né, de números reais, é o mesmo. E você talvez lembre algum resultado, né, lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Essa série e elevado a n sobre n quadrado, quando a gente coloca o valor absoluto, você vai ter, colocando o valor absoluto, você vai ter direito a essa série, 1 sobre n quadrado, que é uma p-série, portanto é convergente. E aí, isso significa que essa série aqui, ela é absolutamente convergente. Ser absolutamente convergente, não estamos dizendo que ela converge, não. A gente está falando, se colocar módulo dentro do termo geral, ela converge. Mas a pergunta é, será que essa série é convergente ou divergente? Por que será que inventaram esse conceito, né? Deve ser porque tem um resultado importante. E sim, está escrito na proposição 34. Se você tiver uma série de números complexos que seja absolutamente convergente, então ela é convergente. Essa série aqui do exemplo 85, então, com o módulo você compara, você sabe que ela é absolutamente convergente, então a série é convergente. Olha que resultado bacana, né? E outra informação que você ganha, né, bem interessante, é que quando você coloca o módulo, você não está mais lidando com uma série de números complexos. Se você colocou o módulo ali, isso aí é um número real. E aí esse critério te fala assim, ó, para você saber, né, uma condição suficiente, não necessária, uma condição suficiente para uma série de números complexos
converger é que quando você põe um módulo, ela converge. E quando você põe um módulo, você está olhando no mundo, no campo dos números reais. Olha que resultado interessante. E a demonstração disso aí parece que está dita. Olha só, nessas 5 linhas está feita a demonstração. Como é que a gente faz isso? Aí ele faz uso do resultado que é de números complexos. Esse resultado, que toda série é absolutamente convergente ou convergente, esse resultado vale nos reais. Então ele leva para o mundo dos reais, né, para a conta dos reais. Quando você coloca xn, yn, né, olhar para as partes reais e imaginárias, você vai poder dizer o seguinte, que você tem essa comparação, ó, e essa comparação está dizendo, tem o critério da comparação, né? Você sabe que essa série converge absolutamente, portanto, pelo princípio da comparação, essa série com o termo geral Zn é convergente, portanto a de Xn também é convergente com o módulo, né? Com o módulo. Ela é absolutamente convergente. Então a série de Xn, você conclui que o somatório de Xn é absolutamente convergente. E é claro que de forma totalmente análoga você vai chegar que somatório de yn é absolutamente convergente. Só que a gente está lidando com números reais, né? Séries de números reais. Isso vai implicar que essa série aqui é convergente e essa série aqui é convergente. Bom, aí usando a proposição 32, se você sabe que a parte real e a parte imaginária é convergente, pronto, a série é convergente. Portanto, essas coisas aqui implica que a série com o Zn é convergente. Esse é o resultado. Olha só que bonitinho, né? Usando a proposição 32. Daria até para, mas aqui a ferramenta, só para vocês saberem, né? A ferramenta básica que a gente usa aí é o critério de Cauchy para séries lá, né? Nos números reais a gente usa e você consegue concluir esse resultado. Agora a pergunta é se vale a recíproca. Então não vale, é uma que eu falei, né? Uma condição suficiente, mas ela não é necessária. Né? Nem toda série que convergente, ela é absolutamente convergente. Então você pode ter uma série que ela converja, né? Ela seja convergente, e quando você põe um módulo, esse módulo ela não seja convergente. Bom, existe isso, existe aí, ó. Você pega essa série aqui, ó. Essa série é bem curiosa, ó. Pega ela é i elevada a 2n sobre n, né, o termo geral. Aí vamos ver o que fala. Quando você coloca o módulo, você vai ter a harmônica. Olha, a série é harmônica, ela diverge. Então, colocou o valor absoluto, ela diverge com o valor absoluto. Então, ela não é absolutamente convergente. Pergunta, né? Colocou o módulo, converge? A resposta é não. Então, ela é divergente, né? Se ela diverge com o módulo, ela é divergente. Não, ela pode divergir. Ela pode convergir ainda. Ela pode ser convergente. Como que a gente olha aqui para saber se ela é convergente? Quando você faz i elevado a 2n, isso aqui é i ao quadrado elevado a n. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 elevado a n. Aqui, embora esteja, né, escrito aí com números complexos, a gente levou agora para números reais. Essa parte complexa ela se torna real, e aqui você vai ter menos 1 sobre n. Isso aqui é a série harmônica alternada. Existe um critério chamado de critério de Leibniz que diz assim: se você tiver uma sequência decrescendo a zero
E aí quando você coloca menos um elevado a n, então a série forma menos um elevado a n vezes essa a n, que converge a zero, decresce a zero, então ela é convergente. Essa série em particular, acredito que dê até para calcular, o limite é calculável. Acho que a soma, né? A soma dessa série é ln de 2, tá? Acho que é ln de 2 o valor, se eu me lembro bem. Mas vale, né? Vale essa convergência.